E aí, pessoal, tudo bem? Como é que estão? A partir do vídeo de hoje, nós vamos mudar um pouquinho de assunto no nosso curso e começar a falar sobre integração, né, integral de Riemann para funções definidas no espaço Rn. A ideia vai ser, então, deixar um pouquinho de lado as funções diferenciáveis e as superfícies diferenciáveis para falar de integração de funções e de formas diferenciais, tanto no Rn quanto em superfícies diferenciáveis. E aí a ideia é que lá no final do curso, né, nós vamos fazer uma conexão com todos esses conceitos, falando aí dos teoremas famosos de integração, que podem ser todos resumidos em um só, chamado Teorema de Stokes. O objetivo nesse vídeo, no entanto, é bastante menos ambicioso. Nós vamos definir a integral de Riemann e Rn, discutir uma possível noção de volume, mostrar alguns primeiros critérios de integrabilidade que vão nos ajudar ao longo do curso e falar sobre o importante teorema de Lebesgue e os conjuntos de medida nula que aparecem de forma fundamental no teorema. Em seguida, nós falamos sobre conjuntos Jordan mensuráveis, que para nós vão ser os conjuntos onde nós conseguimos definir integração. A ideia para a definição rigorosa da integral de uma função no Rn é a mesma ideia aquela que vinha lá dos cursos de cálculo. Bom, nós iniciamos definindo a integral somente para funções que estão definidas em um retângulo R. Um retângulo semi-aberto nós vamos considerar como sendo um conjunto desse tipo, é um produto cartesiano de intervalos fechados na extremidade da esquerda e abertos na extremidade da direita. A ideia, então, é a de subdividir o retângulo inicial em subretângulos e aproximar o volume que está por baixo do gráfico da função, formando somas de Riemann, tanto inferiores quanto superiores. Notem como a gente usa, e vamos usar ao longo de todo esse vídeo, a palavra retângulo para nos referir a um produto cartesiano desse tipo. Então, em dimensão 1, nós teríamos um intervalo, em dimensão 2, nós teríamos um retângulo como de costume, em dimensão 3, nós teríamos um paralelepípedo e assim por diante, mas nós vamos utilizar a palavra retângulo de maneira geral em qualquer dimensão. Um pouquinho mais rigorosamente, nós consideramos uma partição do retângulo R em retângulos menores, e aqui nós temos uma união disjunta, na verdade, e denotamos por m minúsculo de lambda o ínfimo da função f nesse retângulo R lambda da partição. E a soma de Riemann inferior nos dá uma aproximação do volume n mais 1 dimensional abaixo do gráfico de f, e essa aproximação é feita por baixo. Daí nós definimos a integral inferior de Riemann como sendo o supremo dentre todas essas aproximações por baixo que nós damos para o volume. Nós vamos utilizar essa notação ao longo do vídeo, que a soma de Riemann inferior de f na partição P fica indicada por IFP. Nota que o volume de um retângulo R qualquer, por definição, vai ser dado pelo produto das suas arestas. Portanto, B1 menos A1 vezes B2 menos A2 vezes pontinhos Bn menos An. Analogamente, nós definimos a integral de Riemann superior. Seja m maiúsculo lambda o supremo da função no retângulo m lambda, a soma de Riemann superior fica definida como uma aproximação por cima para o volume. Essa altura é o m maiúsculo lambda, nós multiplicamos pelo volume da base aqui. A integral de Riemann superior é dada, então, pelo ínfimo dentre todas as partições do retângulo R dessas aproximações por excesso para o volume embaixo do gráfico de f. Nós dizemos que a função f é integrável quando as aproximações por qualquer dos lados, por falta ou por excesso, coincidem. E aí nós denotamos qualquer uma destas como a integral da função f no retângulo R. Essa definição ela é a maneira rigorosa de escrever aquela ideia intuitiva que nós temos do cálculo, mas não é, infelizmente, muito boa para a realização de cálculos. No próximo vídeo, nós vamos ver a integração iterada e fórmula de mudança de variáveis, que aí sim permitem a realização de cálculos de maneira mais simples. Nesse vídeo, nós vamos nos concentrar em algumas caracterizações iniciais para a integração e não tanto no cálculo efetivo das integrais. Além disso, nós vamos falar sobre uma noção rigorosa para o volume de alguns conjuntos especiais, a saber, esses vão ser os conjuntos que nós vamos chamar de Jordan mensuráveis. O procedimento que nós vamos usar na definição do volume de uma região que não seja um retângulo está baseado no seguinte método. Nós podemos denotar para um subconjunto A do Rn a função característica associada com A dessa forma aqui. A função característica no ponto x vale 1 para os pontos x que estão em A e 0 para os pontos que não estão em A.
Se nós quisermos a nossa função definida em um retângulo, nós podemos simplesmente considerar a restrição a um retângulo S qualquer que contém A. E aí a função característica vale 1 para os pontos de A e 0 para os pontos de S que não estão em A. Nós vamos verificar, então, que o volume de R pode ser calculado como a integral da sua função característica em um retângulo S que contém R no seu interior. Para justificar essa afirmação, nós vamos proceder a partir da definição de integral. Seja P uma partição de um retângulo S que contém R. Como R é um dos retângulos da partição P de S, a gente pode calcular diretamente a soma de Riemann inferior. O volume mzinho associado ao retângulo R é o ínfimo da função característica de R sobre o próprio conjunto R, portanto, é igual a 1. E aí nós ficamos com 1 vezes o volume de R. Por outro lado, para qualquer retângulo R, lambda, que não é o próprio R, o ínfimo vai ser igual a 0, já que a função característica vale 0 nos pontos fora de R. Assim, a integral inferior, lembrem, sendo o supremo das somas inferiores sobre todas as partições, deve ser maior ou igual do que essa soma de Riemann particular que nós obtemos aqui em cima. Além disso, se nós considerarmos um retângulo R-til entre R e S, nos permite concluir que a integral superior da função característica do retângulo R é menor ou igual do que o volume de R-til. Basta lembrar que a integral superior é um ínfimo das somas de Riemann dentre todas as partições. E aí nós podemos considerar uma partição P-til particular que contém como um dos retângulos o retângulo R-til. Então, M maiúsculo R-til é igual a 1, porque é o supremo da função característica nesse retângulo azul que contém o retângulo R, enquanto que nos outros retângulos todos nós vamos ter que o supremo é 0, já que os demais retângulos R-til estão longe do retângulo R. Mas nós observamos que o retângulo R-til foi tomado de maneira arbitrária. Nós poderíamos ter somado um valorzinho epsilon aí nas extremidades de definição do retângulo R, e, portanto, o volume de R-til é tão próximo quanto eu queira do volume de R. Segue que, em realidade, todas essas desigualdades são igualdades, o que nos permite concluir que a função característica de R é integrável e que a sua integral é igual ao volume de R. Um exemplo clássico desde a análise na reta de uma função que não é integrável segundo Riemann é a função de Dirichlet, que consiste em atribuir o valor 1 se x é racional e o valor 0 se x for irracional. Como ambos os conjuntos dos racionais e dos irracionais são densos, segue que para qualquer partição as somas inferiores vão dar 0 e as somas superiores vão dar 1. Assim, a integral inferior é igual a 0, enquanto que a integral superior é igual a 1 e essas são distintas, portanto f não é integrável. Uma generalização para funções definidas no Rn pode ser considerada no cubo, onde nós temos coordenadas racionais e coordenadas irracionais. O mesmo raciocínio demonstra que essa função não é integrável no cubo 0, 1 na n do espaço Rn. Agora nós vamos provar o critério de Riemann, que apesar de ser um critério bastante simples, ele é bastante útil também. Para uma função f definida em um retângulo do Rn, são equivalentes às seguintes afirmações. F é integrável se e somente se, dado epsilon positivo, nós podemos encontrar uma partição P do retângulo R, tal que a soma de Riemann superior menos a soma de Riemann inferior pode ser controlada por esse número epsilon. Obviamente, a soma de Riemann superior é sempre maior do que a soma inferior e, portanto, essa é que é a conclusão não trivial do nosso critério. Inicialmente, nós provamos que a integrabilidade de f implica no item 2i. Sendo f integrável, a sua integral inferior é igual à sua integral superior, que é o que está escrito aí. Daí nós utilizamos a definição de ínfimo e de supremo. Adicionando um valorzinho epsilon sobre 2 ao ínfimo, nós conseguimos encontrar uma partição P1, que depende desse epsilon, tal que a soma superior é menor do que o ínfimo mais epsilon sobre 2. Analogamente, subtraindo epsilon sobre 2 do supremo, nós obtemos uma partição P2 que depende do epsilon, tal que a soma inferior está acima do supremo menos epsilon sobre 2. Agora, nós consideramos uma partição P qualquer que seja mais fina do que ambas as duas partições P1 e P2.
Ao considerar uma partição mais fina, a soma inferior pode aumentar e a soma superior pode diminuir. Mas acontece que aqui no meio nós ficamos com uma desigualdade trivial, de que a soma inferior na partição P é menor ou igual que a soma superior na partição P. Daí segue o critério de Riemann, porque nós podemos comparar a distância entre as extremidades que estão aqui fora, que é exatamente epsilon, e essa deve ser maior do que a distância das extremidades que estão aqui dentro, que representa a soma superior menos a soma inferior. Para mostrar que 2 também implica em I, nós notamos o seguinte: a integral inferior é um sup das somas inferiores, enquanto que a integral superior é um ínfimo das somas superiores. E aí nós temos essa cadeia de desigualdades que seguem diretamente das definições. A nossa hipótese, então, nos diz exatamente que para todo epsilon se tem que a integral superior menos a integral inferior, que é controlada pela diferença entre as somas de Riemann, é menor do que epsilon. Mas daí, sendo o epsilon qualquer e esse número aqui independente de qualquer epsilon, eles devem ser iguais. Isso quer dizer que a função f é uma função integrável. Usualmente, nós vamos querer utilizar esse critério nessa direção aí mesmo. Ou seja, nós verificamos que vale o item 2i para concluir que f é uma função integrável. Uma primeira consequência do critério de Riemann é que se f é uma função contínua e limitada, então f é integrável. Sendo contínua e limitada, nós podemos estender f de maneira contínua até a fronteira do retângulo R. E aí f passa a estar definida em um compacto, de maneira que nós temos continuidade uniforme. Isso quer dizer que, dado epsilon, existe um valor delta, tal que y menos x menor do que delta implica que f de y menos f de x é menor do que um epsilon sobre o volume de R. A escolha desse parâmetro vai ficar clara em seguida. Escolhendo uma partição de retângulos R-lambda, de maneira que os diâmetros dos retângulos ficam todos menores do que esse delta que está aqui, implica que nós temos essa estimativa para quaisquer pontos x, y de todos os retângulos da partição. Como na prova do critério de Riemann acima, a diferença entre a integral superior e a integral inferior é controlada pela soma superior menos a soma inferior, que é esse somatório aqui na direita. E aí a escolha do nosso delta garante justamente que o sup de f menos o ínfimo de f no retângulo R-lambda é controlado por epsilon dividido pelo volume de R. E, portanto, nós ficamos com epsilon sobre o volume de R vezes a soma dos volumes de R-lambda. Mas isso aqui é justamente o volume de R, já que R-lambda forma uma partição de R. Com a desigualdade trivial aqui desse lado, o que nós acabamos de ver foi a validade do critério de Riemann. Portanto, f é integrável. Em termos da oscilação, nós conseguimos reformular o critério de Riemann. A oscilação de f em um conjunto A é definida dessa forma. É o supremo das diferenças f de y menos f de x para todo x em A. Intuitivamente, se nós temos aqui um subconjunto A do domínio de f, a oscilação vai ser olhar para o menor valor de f em A, o maior valor de f em A, e essa altura aqui nos dá a oscilação de f em A. Essa condição pode ser reescrita de várias maneiras, por exemplo, sem o módulo, ou em termos do sup e o ínfimo de f em A. Dessa forma, a diferença entre a soma superior e a soma inferior é exatamente a soma das oscilações de f nos retângulos da partição vezes o volume dos retângulos da partição. Daí o critério de Riemann nos diz que uma função f é integrável se e somente se para todo epsilon existe uma partição P que satisfaz essa condição aqui. As propriedades iniciais da integral de Riemann são as seguintes: nós temos linearidade, isto é, a integral de uma combinação linear de duas funções, pode ser obtida calculando a integral de cada uma das funções separadamente e depois fazendo a combinação linear. Nós temos também a positividade, que nos diz que se uma função é positiva em todo o seu domínio, então também a integral vai ser um número positivo. A verificação dessas duas propriedades fica como um exercício que consiste em jogar aí com as definições envolvidas. Em particular, nós podemos dizer que se f é menor ou igual do que g, também a integral de f é menor ou igual do que a integral de g. Isso segue imediatamente dos itens anteriores, porque g menos f positiva implica que a integral de g menos f é positiva, e aí nós podemos utilizar a linearidade para obter a conclusão.
Uma terceira propriedade é que se f for integrável, então também o seu valor absoluto é integrável, e nós temos que a integral do valor absoluto de f é uma cota superior para o módulo da integral de f. A justificativa dessa afirmação é a seguinte: como o módulo de f de x menos f de y é menor ou igual que o módulo de f de x menos f de y, nós temos que a oscilação do módulo de f é menor ou igual que a oscilação de f em qualquer retângulo de qualquer partição. Logo, pelo critério de Riemann, se f é integrável, também o módulo de f é integrável. E além disso, nós temos uma desigualdade elementar que é: um número está sempre menos o seu valor absoluto e mais o seu valor absoluto. Dessa forma, o item anterior nos diz que menos a integral do módulo de f é menor ou igual do que a integral de f, que é menor do que a integral do módulo de f. Essa cadeia de desigualdades é equivalente ao que nós havíamos afirmado na estimativa 1. Essa desigualdade 1 pode ser encarada como um tipo de generalização da desigualdade triangular. Se nós pensarmos na integral como se fosse uma soma, a estimativa nos diz que o valor absoluto da soma é menor do que se nós somarmos todos os valores absolutos. Então, essa estimativa pode ser vista como um tipo de versão contínua para desigualdade triangular. Nós temos também uma propriedade do valor médio. Se f é uma função contínua e limitada, portanto integrável, nós queremos justificar que existe um ponto x0 no domínio de f, de modo que a integral de f em R é igual ao valor de f no ponto x0 vezes o volume da região R. Geometricamente, nós temos a seguinte situação: a integral de f em R representa a área que eu estou pintando aqui de rosa abaixo do gráfico, digamos, de uma função positiva f, e acima do eixo dos x, que nesse caso seria o domínio de f. A propriedade está nos dizendo, então, que existe algum ponto no domínio onde nós poderíamos obter a área equivalente calculando a área desse retângulo aí. A prova rigorosa pode ser feita da seguinte maneira: nós denotamos por mzinho minúsculo o ínfimo de f em R e por m maiúsculo o sup de f em R. Nós temos então que f de x está sempre mzinho minúsculo e mzinho maiúsculo. E logo a propriedade 2i nos diz que m vezes o volume de R é menor ou igual do que a integral de f em R e menor ou igual do que m maiúsculo vezes o volume de R. Ou ainda, o número 1 sobre o volume de R vezes a integral de f em R está entre o ínfimo e o supremo da função f. E aí, sendo f uma função contínua, o teorema do valor intermediário nos diz que existe um x0 no domínio de R, tal que f de x0 é igual a esse número, 1 sobre o volume de R vezes a integral de f em R. Esse aqui vai ser, então, f de x0 e, portanto, a nossa demonstração fica concluída. O nosso próximo objetivo é apresentar uma caracterização das funções integráveis em termos dos seus pontos de descontinuidade. Então, para isso, o conceito de um conjunto de medida nula vai entrar de forma fundamental, e é disso que nós passamos a falar então agora. Um subconjunto A do Rn qualquer é dito um conjunto de medida nula ou de medida zero quando, dado qualquer número ε positivo, existe uma cobertura do conjunto A por retângulos, A pode ser coberto pelos retângulos Ri, cuja soma dos volumes é menor do que o número ε dado. Fica como um exercício justificar que na definição acima tanto faz considerar cobertura por retângulos abertos ou fechados, ou mesmo considerar cubos abertos ou cubos fechados. A noção de um conjunto de medida nula é dada segundo Lebesgue e intuitivamente representa uma noção de tamanho pequeno para o conjunto A. Nós vamos ver que um conjunto de pontos no plano tem medida nula, uma curva no plano é um conjunto de medida nula, superfícies no espaço tridimensional formam conjuntos de medida nula, dentre outros exemplos. Nós iniciamos justificando rigorosamente que qualquer conjunto enumerável deve ser um conjunto de medida nula. Dado ε positivo, nós devemos ser capazes de construir uma cobertura e nós definimos retângulos dessa maneira. Na verdade, nós temos cubos aqui, que são casos particulares de retângulos. Observa que cada um desses intervalos tem comprimento 2 vezes ε na 1 sobre n, dividido por 2 na 1 mais i sobre n, que é igual a ε sobre 2 elevado a i na potência n. Portanto, o volume
dos retângulos RI que estão centrados nos pontos do conjunto enumerável é exatamente igual a epsilon sobre 2i. E então fica mais clara a escolha das arestas dos retângulos. Nós temos que o conjunto enumerável xi obviamente está contida na união dos retângulos RI, porque RI tem xi no seu centro, e a soma dos volumes fica sendo epsilon sobre 2 na i, cuja soma é convergente igual a epsilon. Vocês têm aqui uma soma geométrica, né, com razão 1/2. Isso prova que todo conjunto enumerável do Rn é um conjunto de medida nula. Em um segundo exemplo, nós vamos justificar que retângulos não degenerados, isto é, um retângulo onde todos os intervalos da sua definição são intervalos não vazios, ou ainda todas as arestas têm comprimentos positivos. Nós vamos mostrar que retângulos desse tipo não são conjuntos de medida zero. O fecho do retângulo R é um compacto e, portanto, dada qualquer cobertura por retângulos abertos, nós podemos extrair uma subcobertura finita, denotada aqui por I indo de 1 até N maiúsculo. Se nós considerarmos um retângulo S que contém todos esses retângulos RI, daí as funções características estarão todas definidas no mesmo retângulo S, e nós temos a seguinte propriedade. A função característica de R está sempre abaixo da função característica da união da sua cobertura, que por sua vez é controlada pela soma das funções características dos retângulos da cobertura. Assim, fazendo a integração em S, nós obtemos que o volume de R, um número positivo, já que o retângulo R é não degenerado, pode ser controlado pela soma dos volumes dos retângulos da cobertura. Logo, se nós considerarmos epsilon um número menor do que o volume de R, não é possível encontrar uma cobertura cuja soma dos volumes seja menor do que epsilon. O argumento que nós fizemos aqui nos diz que a soma dos volumes dos retângulos da cobertura vai ter que ser maior do que epsilon. Em outras palavras, esse retângulo R não degenerado não é de medida nula. Como uma consequência, nós podemos justificar que todo conjunto de interior não vazio não é de medida nula. De fato, se o interior é não vazio, existe um retângulo R contido no interior de A. E logo não é possível cobrir A com retângulos cuja soma dos volumes seja pequena. Como uma observação, nós notamos que a contrapositiva desse nosso exemplo nos diz que se A tem medida nula, então A tem interior vazio. Agora nós estudamos uma proposição. Dado um conjunto U de medida nula, então a sua imagem f de U por qualquer função localmente de Lipschitz também é um conjunto de medida nula. Nós iniciamos provando o caso em que f é globalmente uma função de Lipschitz, ou seja, vale que f de x menos f de y é menor ou igual do que m vezes x menos y para todos os pontos x e y do domínio de f. Nós consideramos, então, uma cobertura enumerável de U por cubos RI, tais que a soma dos volumes fica menor do que epsilon sobre m elevado na n. M é a constante de Lipschitz de f, e essa escolha vai ficar clara em um momentinho aí. Aqui nós estamos utilizando que o conjunto U do Rn é um conjunto de medida nula, e é por isso que é possível encontrar essa cobertura enumerável. Observem que a condição de Lipschitz pode ser escrita geometricamente, dizendo que o diâmetro da imagem sempre fica menor do que m vezes o diâmetro do domínio. E aqui nós estamos aplicando a condição de Lipschitz para pontos que estão no retângulo RI. RI está contido em U, então, em particular, isso é válido. Na verdade, também vale que cada uma das componentes de f satisfaz uma condição de Lipschitz, com mesma constante m. E dessa forma, o diâmetro de cada uma das projeções das imagens nos eixos coordenados fica menor do que m vezes o diâmetro de RI. Se nós estivéssemos em dimensão 2, nós estamos dizendo o seguinte: o diâmetro da projeção em cada um dos eixos fica menor do que m vezes RI, para todos os eixos EJ considerados. Daí nós consideramos, então, um cubo RI-TU que contém a imagem de U interseção RI e cujas arestas medem exatamente m vezes o diâmetro de RI. Isso claramente vai ser uma cobertura para a imagem de U, e o volume aqui deveria ser o diâmetro de RI, né? De modo que o volume do cubo RI-TU é exatamente m elevado na n vezes o volume de RI.
Isso fica menor do que epsilon por conta da nossa escolha de cobertura inicial. Fica demonstrado, então, que a imagem de conjuntos de medida nula por qualquer função de Lipschitz é também um conjunto de medida nula. Se f fosse localmente de Lipschitz, o argumento segue a seguinte linha. Nós cobrimos U por uma quantidade enumerável de conjuntos UI, onde f em UI é globalmente de Lipschitz. Daí nós podemos aplicar o raciocínio em cada uma das componentes UI, e a imagem f de U vai ter medida nula como reunião enumerável de conjuntos de medida nula. Um primeiro corolário é que se nós tivermos uma função f localmente de Lipschitz definida em um domínio de dimensão mais baixa do que o contradomínio, então a imagem de f deve ter medida nula. Aqui, observem, nós não estamos assumindo que U tem medida nula, mas sim que a dimensão do domínio é mais baixa que a dimensão do contradomínio. Para mostrar isso, basta notar que o conjunto U, produto cartesiano com o zero, esse aqui é o vetor zero do Rm menos n, possui medida nula em Rm. Isso pode ser verificado diretamente como um exercício, ou então como uma consequência de um resultado que nós vamos ver logo mais. Daí, a função g, agora definida em Rm com valores em Rm, dada por g de xy igual a f de x, continua sendo uma função localmente de Lipschitz, e o resultado anterior nos garante que a sua imagem, que é a mesma coisa que f de u, deve ser um conjunto de medida nula em Rm. Em particular, toda superfície diferenciável em Rm cuja dimensão é estritamente menor do que m, deve ser um conjunto de medida nula. Isso é porque localmente nós temos uma função C1 definida assim, e a desigualdade do valor médio garante que toda função de classe C1 é localmente de Lipschitz. Portanto, a imagem φ contida em M tem medida zero. Mas M pode ser coberta por uma quantidade enumerável de vizinhanças desse tipo, portanto, M deve ter medida zero também. Finalmente, nós estamos prontos para apresentar o teorema mais importante desse vídeo de hoje. Esse aí é o teorema de Lebesgue, que caracteriza funções integráveis segundo Riemann, como nós estamos estudando. Se f é uma função limitada, então ser integrável, segundo Riemann, é equivalente a essa propriedade 2i aqui. O conjunto dos pontos onde f é descontínua deve ser um conjunto de medida zero em Rn. Nós já havíamos justificado que toda função contínua é integrável, e o teorema de Lebesgue está nos dizendo que, apesar dos conceitos não serem iguais, a função não pode ser muito descontínua. O conjunto dos pontos onde é descontínua deve ser um conjunto pequeno nesse sentido de ter medida zero, segundo Lebesgue. A nossa prova vai utilizar o conceito de oscilação pontual para a função f. A oscilação de f é definida como uma função que associa para cada ponto x do domínio de f este valor que está aqui na direita. Nós calculamos a oscilação de f para pontos do retângulo bem pertinho do x, pontos que estão na bola de raio delta centrada em x, e aí nós fizemos o ínfimo dentre todos os deltas positivos. Um bom exercício para treinar e se acostumar com a notação é mostrar que f é uma função contínua no ponto x, se somente se a oscilação pontual de f em x é igual a zero. Essa caracterização vai ser utilizada na demonstração. Vejamos inicialmente que I implica 2i, e nós vamos denotar ao longo da prova por df o conjunto dos pontos onde f é descontínua. O nosso objetivo é, portanto, mostrar que df é um conjunto de medida zero. Pelo exercício anterior, o conjunto dos pontos onde f é descontínua é igual ao conjunto dos pontos onde a oscilação de f é diferente de zero. E, portanto, nós podemos escrever df como a união dos conjuntos onde a oscilação é maior ou igual do que 1 sobre k. A ideia vai ser agora mostrar que cada dk tem medida nula. Sendo f integrável, o critério de Riemann nos diz que, dado epsilon, existe uma partição do retângulo R cuja soma das oscilações vezes os volumes fica menor do que epsilon. Cada um dos conjuntos dk pode ser escrito como a união dos pontos que estão na fronteira de algum retângulo da cobertura com os pontos que estão no interior de algum retângulo da cobertura. Como as faces dos retângulos, ou seja, a fronteira dos retângulos, possui medida nula, também esse primeiro conjunto aqui possui medida nula. E basta nós mostrarmos que esse conjunto d til, para cada k fixado, é de medida nula. Nós consideramos, então, uma subcoleção de retângulos da partição P
formado pelos retângulos que contêm algum ponto do dk no seu interior, em particular Q é uma cobertura de D-til. Lembra que a oscilação pontual é definida por um ínfimo, então para qualquer retângulo da cobertura Q, nós temos que a oscilação de F no retângulo deve ser maior do que o ínfimo, que é maior do que 1 sobre K, para pontos X que pertencem ao dk. Logo, a soma dos volumes dos retângulos em Q é menor ou igual do que K vezes a oscilação de F em R vezes o volume de R. Aqui nós utilizamos o que foi observado ali em cima, K vezes a oscilação de F em R é maior ou igual a 1. E ainda, se nós somarmos em mais retângulos, nós ficamos com uma quantidade que é ainda maior, mas lembrem que a partição P foi obtida de modo a ter soma menor do que epsilon. Esse era o critério de Riemann. Nós acabamos de justificar, portanto, que Q é uma cobertura de D-til e a soma dos volumes dos retângulos fica menor do que K vezes epsilon. Bom, para K fixado, esse número K vezes epsilon é tão pequeno quanto eu queira. E isso significa que o D-til é um conjunto de medida nula, portanto, também dk tem medida nula, e aí também o conjunto dos pontos de descontinuidade de F, que é a reunião dos dk's, possui medida zero. Isso era o que nós queríamos nessa parte da demonstração. Para demonstrar a recíproca, nós vamos utilizar o critério de Riemann. Em outras palavras, nós temos que verificar que, dado um epsilon positivo qualquer, é possível encontrar uma partição que satisfaça que a soma das oscilações de F em R vezes o volume de R fica menor do que epsilon, quando se faz essa soma dentre os retângulos da partição. A ideia vai ser a seguinte: nós vamos construir uma partição formada por retângulos de dois tipos distintos. Alguns dos retângulos vão ser retângulos da cobertura do conjunto dos pontos de descontinuidade e, portanto, a soma dos seus volumes fica tão pequena quanto eu queira. E aí nós vamos completar a partição com retângulos onde a oscilação de F fica pequena. Mais precisamente, nós vamos fazer o seguinte: fixado epsilon positivo, nós definimos o conjunto depsilon, onde a oscilação pontual de F é maior ou igual a epsilon. Lembrando que F é descontínua quando a oscilação pontual é diferente de zero, nós temos que esse conjunto depsilon está contido no conjunto de pontos de descontinuidade de F. Sendo assim, por hipótese, depsilon é um conjunto limitado, já que R é limitado, e de medida zero, como subconjunto de um conjunto que tem medida zero. A nossa primeira afirmação é que depsilon é também fechado e, sendo limitado, deve ser compacto. Consideramos então xn pertencente ao depsilon uma sequência que converge para algum ponto x, e nós gostaríamos de ver que x também pertence ao depsilon. Para obter uma contradição, suponhamos que o x não pertence ao depsilon, logo a oscilação de f em x é menor do que epsilon. Lembrando novamente que a oscilação pontual é dada por um ínfimo, nós conseguiríamos encontrar delta tal que a oscilação de f em r interseção com a bola de raio delta centrada em x é menor do que epsilon. Como a sequência xn converge para x, se n for suficientemente grande, nós temos que xn pertence a b delta x. Para r positivo suficientemente pequeno, a bola de raio r centrada em xn está contida na bola de raio delta centrada em x. Daí, continuando aqui em cima, nós teríamos que a oscilação de f em r interseção com br de xn é menor do que a oscilação de f em r interseção com b delta x, que é menor do que epsilon, e isso contradiz o fato que a oscilação de f em xn é maior do que epsilon. Essa contradição nos diz, então, que depsilon é um conjunto fechado. Sendo, então, depsilon um conjunto compacto de medida nula, a nossa cobertura por abertos, cuja soma dos volumes é pequeno, pode ser considerada uma cobertura finita. Estamos denotando aqui por n maiúsculo o número de retângulos dessa cobertura finita. E aqui nós temos, como dito anteriormente, uma coleção de retângulos cuja soma dos volumes é pequena, que cobre esse subconjunto aí depsilon do conjunto de pontos de descontinuidade de F. Os pontos do retângulo R que não estão cobertos são pontos automaticamente aonde a oscilação pontual de F é pequena. Pela definição do ínfimo que define a oscilação de F, nós podemos encontrar para cada ponto x um retângulo SX, cuja oscilação de F em SX é menor do que epsilon. Nós temos assim uma cobertura de R dada pelos retângulos que cobrem depsilon
e pelos retângulos que cobrem R menos dε. Para os nossos propósitos, nós poderíamos ter considerado desde o início R um retângulo compacto, e aí nós temos uma subcobertura finita dada pelos retângulos RK e SJ. Nós definimos então uma partição P fina o suficiente de modo que todo elemento da partição P esteja contido pelo menos em um dos retângulos RK ou em um dos retângulos SJ. O procedimento usual de se fazer isso é assim. Nós podemos estender as faces dos retângulos e construir uma partição mais fina obtida pelos retângulos restantes. Notem que cada um desses retângulos está contido inteiramente ou no SJ, ou no RK, ou mesmo em ambos. Agora, a nossa demonstração está quase concluída. Os nossos retângulos da partição P estão contidos em RK ou em SJ, e se houver alguma repetição, a soma vai ficar ainda maior. Nos retângulos RK, nós podemos dominar a oscilação por uma oscilação maior no retângulo grande, mas lembrem que a soma dos volumes aqui vai ser pequena, enquanto nos retângulos SJ, a oscilação é o que vai ser pequeno. Mais explicitamente, o primeiro termo fica dominado por ε vezes a oscilação em R, enquanto o segundo termo fica dominado por ε vezes a soma dos volumes dos retângulos que estão em SJ. Essa soma dos volumes nos dá, no máximo, o volume da região total R. Esse termo, entre colchetes, nos dá uma constante que é independente do ε e, portanto, o critério de Riemann implica que f é integrável. Finalmente, a última coisa que nós vamos falar nesse vídeo é sobre os conjuntos Jordan mensuráveis. Com o intuito de definir a integral de funções limitadas em conjuntos mais gerais, naturalmente surge a questão de o que seria o volume de uma região mais geral A. Mas o volume, por sua vez, está associado também com o cálculo de integrais de funções constantes, como nós já verificamos para retângulos, por exemplo. A nossa definição é a seguinte: nós dizemos que um conjunto A é Jordan mensurável quando a sua função característica definida em um retângulo que contém A for uma função integrável. Nesse caso, nós escrevemos ainda que o volume de A, por definição, vai ser a integral da função característica de A nessa região R retangular. Outras terminologias comuns são dizer que A é um conjunto Jordan mensurável, ou somente J mensurável, ou que A possui conteúdo de Jordan. O volume de A também às vezes é conhecido como o conteúdo de Jordan de A. Como um corolário do teorema de Lebesgue, nós temos que um conjunto A do Rn é Jordan mensurável se e somente se a sua fronteira é um conjunto de medida nula em Rn. Lembrem da definição que A é Jordan mensurável se e somente se a sua função característica for integrável. E o teorema de Lebesgue nos diz que os pontos de descontinuidade da função característica devem formar um conjunto de medida nula. Mas aí basta observar que a função característica é descontínua exatamente nos pontos da fronteira do conjunto, pois é aí que há um salto do 0 para o 1 ou ao contrário. Dessa maneira, qualquer conjunto limitado cuja fronteira seja uma superfície de dimensão mais baixa que a dimensão ambiente, deve ser um conjunto Jordan mensurável. Por exemplo, bolas têm como fronteira esferas, logo bolas são Jordan mensuráveis. A rosquinha sólida ou mesmo o toro com duas alças, sólida nós queremos dizer a parte de dentro dessa região limitada, possui como fronteira uma superfície de dimensão 2 em R3, portanto, esse também é um conjunto Jordan mensurável. Vocês podem pensar aí nos mais variados exemplos a partir desse corolário do teorema de Lebesgue. Em seguida, nós justificamos que se A é um conjunto Jordan mensurável, então dizer que o volume de A é zero é equivalente a dizer que A possui interior vazio em Rn. Lembrem que possuir interior vazio significa que não é possível encontrar um retângulo de interior não vazio dentro de A. Dessa maneira, qualquer partição por retângulos não degenerados deve satisfazer que a soma inferior de Riemann é zero. Isso é porque qualquer retângulo da partição deve conter pontos do complementar de A, onde a função característica se anula. Segue então que a integral inferior da função característica é zero. Como A é Jordan mensurável, a função característica é uma função integrável. Portanto, a sua integral inferior, que é zero, deve ser igual à sua integral superior, que é a integral da função característica, ou seja, o volume de A. Sendo assim, o volume de A é zero se e somente se o interior de A é vazio. Finalmente, com a noção de conjuntos Jordan mensuráveis, nós podemos definir a integral de uma função f em conjuntos mais gerais, a saber,
conjuntos Jordan mensuráveis. Se A é um conjunto desse tipo, e f está definida nesse conjunto A, for uma função limitada, a ideia é escrever a integral de f em A como a integral num retângulo que contém A da função f vezes a função característica. Essa ideia só não é precisa porque o domínio de f e o domínio da função característica não são o mesmo. E aí não faz sentido aplicar f em um ponto que não está no seu domínio. Mas isso pode ser resolvido estendendo a função f como sendo zero fora de A. E aí o produto f com a característica de A significa que nós temos f de x para pontos de A e zero para pontos fora de A. Se você quiser, você pode pensar que essa identidade é o que define a função denotada por f característica de A, ou então você pode pensar que f está sendo estendida como zero fora de A. Nós dizemos então que f é integrável em A quando essa função f vezes a característica de A é integrável para algum retângulo R que contém A. Sendo assim, todas as propriedades que nós justificamos em retângulos e o teorema de Lebesgue seguem sendo válidas como corolários. Nós podemos substituir f naqueles enunciados por f vezes a característica de A e ver que tudo continua funcionando. Isso aí é tudo que eu queria falar para vocês hoje, pessoal. Espero que tenham aproveitado. Um abraço aí.